Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então o nosso curso de CSS, né? Hoje você pode ver que na videoaula não tem musiquinha, né? Mas beleza. Bom, vamos lá então. Na videoaula passada a gente falou aí de background, o edit e edit aí, né? Falou da diferença de class e ID, tá? Então vamos utilizar a mesma. Vamos tirar até o ID aqui. Ou melhor, vamos apagar tudo. Hoje a gente vai falar aí de alinhamento, tá? Então vamos falar de centralização aí, esquerda, direita, cima, baixo, tudo mais, ok? Então vamos lá, vou deixar uns espaços aqui para organizar o nosso código. Então aqui no CSS agora a gente vai padronizar nossas coisas aí, tá? Então a gente vai montar uma div onde ela vai ser, vamos supor assim, que você está montando uma casa onde essa div vai ser as virgas, né? Onde que vai segurar o nosso site, tá? Então essa div aí ela vai ser responsável para não deixar o nosso site ir para o lado e ficar sempre no centro certinho, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que determinar aí é um padrão aí, né? Então a gente vai ter um tamanho aí, tá? Por padrão, no Web 2.0, para quem tem monitor 1024 aí, o tamanho de 984 pixels é perfeito porque fica ainda um espacinho para ver o que tem no background e não cria aquela barra lateral lá, né? Que é quando o site está maior do que a resolução do usuário, né? Então vamos lá. Vamos criar então uma div aqui chamada padrão, tá? Ela vai receber o quê? Um tamanho. Então vamos colocar o tamanho dela de largura vai ser 984 px de pixels, ok? Beleza, ela não vai. Vamos até colocar uma cor nela, mas vamos fazer isso posteriormente, tá bom? Bom, a gente precisa determinar a altura dela. Aqui que vem um porém e que muita gente erra. Por quê? Vamos supor que você fez um layout aí, tá? Aí ele teve 1000 pixels de altura. Beleza. Vamos supor que você chega num momento de uma página, chega num momento do site que o seu layout ele já não tem mais 1000 pixels de altura. Então, se você tiver pouco conteúdo em determinada página, determinado post, determinado notícia, vai ficar aquele espaço todo encoberto ali, né? A não ser que, se você tiver muito parceiro, se o seu site for entretenimento, você dá para preencher aquele espaço em branco com alguma coisa, né? Mas é bem difícil isso. Então a gente faz o que? A gente coloca exit e a gente põe a padrão alto, de automático, ou seja, ele vai aumentar de acordo com o conteúdo que eu inseri, tá? Como funciona isso, tá? Antes de mais nada, vamos determinar uma cor aqui, background. Vou colocar um preto aqui para você entender melhor, tá? Beleza, fiz aqui um documento. Se a gente aplicar ele agora aqui, ó, div aí de padrão, fechei aqui, ok. Vamos dar um F5 aqui. Ele não pegou. Por que não apareceu nada aqui? Porque a gente determinou um exit alto, tá? Então, se eu colocar alguma coisa aqui, ó, ele já vai me mostrar lá nosso tamanho da div, né? Só que ela não está centralizada. Então, para que serve o padrão? A gente vai centralizar. Então, essa div aqui, ó, ele vai ser a centralização, tá? Então, tudo que a gente colocar dentro dela, que vai ser tudo que a gente vai colocar no nosso site aqui. Então, vai ficar aqui dentro dessa div, porque ela é o padrão, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, margem zero alto que a gente tinha falado lá, né? Botei óleo. Margem zero alto, ponto e vírgula. Agora sim ela vai para o centro, ok? Então eu tirei aqui, por padrão, eu tirei margem e padding de todo mundo. E nessa div eu deixei ela centralizada, ok? Vamos verificar aqui no Internet Explorer se está tudo certo. Vou copiar o link aqui. Opa. Vamos colar esse link. Espera, Internet Explorer é uma porcaria mesmo. Usar recomendações, não, não. Tá. Ele abriu um monte de link aqui, meu Deus do céu. Escolher elemento. Tá, já encheu de barra aqui. Bom, no Internet Explorer, ele não pegou, tá? Não sei por que ele não pegou. Meu Internet Explorer normalmente buga, né? Mas você pode fazer isso aí que vai dar certo sim, tá? Esse é um monte de palhaçada aqui. Se você dá um F12,
Ele vai abrir aqui, ó, modo de navegador. Então você pode escolher umas versões anteriores aí, né? Ó, IE8, IE7 e assim vai, tá? Beleza? Então vamos lá. Bom, o outro parâmetro que a gente vai determinar aqui, ó, é o overlay hidden. Ok? Por que overlay hidden? Que eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Overlay. Overlay, tá certo. Eu acho, né? Mas vamos ver. Bom, esse overlay hidden é o seguinte. Quando a gente for inserindo conteúdo, aqui é para ele mostrar esse background aqui. Que vai chegar um momento que esse background não vai mais repetir, né? Bom, quando o meu Internet Explorer voltar ao normal aqui, eu mostro pra vocês que isso aqui centralizou de verdade, né? Mas tá beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, vamos lá. Eu tirei o overlay ali, tá? Não se preocupe lá com o Internet Explorer, ele é louco mesmo. Por isso que todo mundo não gosta daquela merda lá, né? Não sei como é que ainda tem gente que usa aquilo. Mas beleza. Alinhamos lá então o nosso site ali, ok? Bom, agora a gente vai falar aqui de posicionamento, tá? Vamos criar aqui uma classe chamada de posição, tá? Nossa, tá vendo PHP aqui já. Botei igual lá. Bom, a gente vai determinar um tamanho nela aqui simples, tá? Vou colocar aqui 100 pixels de largura e altura. Ok? Aqui é 200. Vou determinar um background nela aqui, aquele azul lá, tá? Nada de novidade, a gente já viu tudo isso daqui. Vamos aplicar ela então dentro da nossa div. Por quê? Se a nossa div tem um padrão lá, a gente tem que aplicar dentro dela, tá? Então segue a hierarquia aí. Div, class, e fecha a div, tá bom? Deu um F5, ela tá lá. Você pode ver que aumentou de acordo com o que eu tenho aqui, né? Então vamos falar de posição aqui agora, tá bom? Bom, por padrão ela joga a gente para direita aqui, né? Mas se eu quiser essa pedaço de div aqui, e joga na esquerda, né? Se eu quiser esse pedaço de div lá na direita, como é que funciona? Tá? A gente vai usar o comando float. Então eu vou flotar, float, e aqui você vai determinar, tá? No CSS, como em inglês, né? Ele tem esse padrão aqui pra gente, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Então aqui eu tenho direita, right, tá? Esquerda, left, tá bom? Para cima. Se você for aplicar para cima, né? Então você tem que aplicar, quer dizer, eu vou colocar aqui, ó, cima melhor, top, baixo, bottom, né? Mesma bosta. Ok? Então, esse daí é as propriedades. Então a gente tem que alinhar isso aqui para onde? Vamos alinhar para a direita. Então, dois pontos, comando, right, ponto e vírgula, fechei e vai funcionar lá. Puf, joguei ele para direita, né? Mas por que que sumiu ali o nosso background? Porque a gente não aplicou o overlay, né? Então vamos vir aqui, ó, overlay. Só vou confirmar o nome aqui, cara, que eu tô... Se é overlay, porque ele não, porque toda vez ele pinta aqui, né? Você vê que ele fica roxinho lá, né? Só vou confirmar o nome aqui se tá certo mesmo. Cadê aqui o overlay dessa porra? Overlay. Deixa eu ver aqui. Quero ver a aplicação do CSS. Bom, aqui tá overlay mesmo, né? Mas vamos colocar lá, porque ele não ficou roxinho, eu não entendi, mas beleza. Então aqui no nosso div padrão, tá? Depois da altura e largura, overlay, hidden. Hidden é oculto, tá? Ó, não pegou, o nome aqui tá estranho. Bom, pessoal, eu já percebi aqui. Por que que não apareceu lá, né? Porque eu sou um cabeção. Eu não sei de onde que eu tirei esse overlay, né? Porque o nome é overflow. Flow, meu Deus. Overflow hidden, então ele fica oculto e vai acompanhar aí o background de acordo com o nosso conteúdo. F5 já alinhou lá pra gente o nosso documento, ok? Então, beleza. Float left e tal. Esse aqui é o comando do float, só tem left e right, tá? Top, bottom não tem isso não, tá bom? Bom,
Eu alinhei lá para direita. Eu quero dar um espaçamento aqui em cima. Eu quero que ele desça um pouquinho, tá? A gente vai usar o margem. Eu quero espaçamento em qual ângulo? Topo, né? Então aqui, ó. Top. Tracinho, top, tá? Esse tracinho serve para qualquer comando aqui, ó. Right, nananana, tá bom? Aqui você coloca a quantidade em pixels. Por exemplo, 10 pixels, que não é muita coisa. Dei um F5, olha lá, ele já deu um espaçamento ali para mim. Agora eu quero dar um espaçamento na parte de baixo, quero que ele sobe um pouquinho e não fica grudado aqui, tá? Então a gente vem aqui, margem, bottom, que é de baixo, né? 10 pixels também para ficar padronizado aí. Deu um F5, ele já empurrou um pouquinho para lá, né? Agora eu não quero que ele fique grudado na direita, então mais uma margem na direita. Margem, right, 10 pixels também, tá? Dei um F5, beleza. Fechou? Simples, fácil, ok? Beleza, vamos lá. Ah, mas, puta, eu fiz todo esse comando aqui para aplicar em todos os lados. Tem como aplicar num comando só, todos os lados aqui? Tem, é fácil. Você vai apagar tudo aqui, ó. Você aplica direto aqui, ó. Margem 10 pixels, ele vai aplicar. Ele vai aplicar na... Como é que fala? Esquerda, direita, cima, abaixo, ok? Dei um F5, deixa eu salvar aqui, né? Dei um F5 lá, ele continua do mesmo jeito que a gente aplicou lá igualmente, ok? Bom, se eu pegar esse documento, esse bloco aqui, e levar ele para a esquerda, left, ele vai continuar com as margens? Vai, porque você só padronizou aí a altura e largura dele, tá? Se você vir aqui, copiar essa classe aqui, ó, como ela pode se repetir, né, que a gente já viu ela passada, colar, colar e colar, tá bom? Ele vai aplicar lá com espaçamentos aqui, né? Por quê? Mas aqui, ó. Mas espera aí. Aqui, como ele tá vindo aqui, estão jogando para esquerda, né? Tô jogando para esquerda. Por quê? Porque aqui no inicial tem um espacinho e aqui já tem um espaço maior como todo o resto. Por quê? Você aplicou 10 pixels na esquerda e na direita. Então, aqui tem na direita, né? Como na esquerda aqui, desculpa. Como na esquerda não tem mais nada, então a gente só fica com 5 pixels. Aqui você aplicou 5 pixels na direita, né? Então, 5 pixels na direita. E essa div aqui, que é a mesma dessa, ele tem 5 pixels na esquerda. Então, ficou aqui 10. 5 não, ficou 20 aqui de espaçamento, né? Porque tem 5 dessa div aqui. Tem 5 pixels da direita e dessa aqui tem 5 pixels da esquerda, né? Então, ele deixou aí 20 pixels de espaçamentos igual para todo mundo. Que porra é essa aqui? Que, mano, é desempenho, caramba. Beleza? Simples. Bom, falamos aí então de alinhamento, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula e até